Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma noite no Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, no atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Hoje nós temos assim um tema bem interessante. Antes, vamos fazer a nossa prece, porque eu quero logo começar a falar sobre esse tema, porque é um tema muito bom de se falar, né? Hoje, pela tarde, nós fizemos uma outra palestra, uma palestra também que chamava a atenção, que a gente estava falando exatamente sobre essa coisa do relativismo moral. E o relativismo moral é muito parecido com essa coisa da conveniência filosófica. Muito parecido, são dois temas muito parecidos. Eu, propositadamente, fiz questão de deixar uma coisa muito junto da outra. Para quê? Para a gente poder discutir também o relativismo moral, tá certo? Porque de noite dá para a gente se aprofundar mais. Durante a tarde tem uma quantidade de gente muito grande, a gente não tem condições de interagir, não tem condições de deixar ninguém perguntar nada, porque se perguntar tudo, a gente está não trabalhando a palestra, né, o tema da palestra. Porque um pergunta, outro pergunta, tal, termina ficando difícil a comunicação, não dá, tem que ser um monólogo. Mas hoje eu gostaria que vocês fizessem questão de perguntar, de me questionar, de saber sobre as coisas que eu vou colocar aqui durante a palestra, tá certo? Então eu conto com vocês, que vocês puxem aí de mim e façam o possível para me fazer perguntas em relação ao tema de hoje. Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vibrar positivamente e pedir a assistência dos espíritos membros da casa do nosso Chico Xavier, e que nós tenhamos na noite de hoje um aprofundamento sobre a filosofia kardecista, sobre tudo que Kardec nos deu, tudo que Kardec nos trouxe através da sua codificação espírita. Que assim seja. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar exatamente sobre essa conveniência filosófica. Antes, porém, eu queria passar para vocês aqui uma frase de Kant, Immanuel Kant, um filósofo que nos trouxe assim várias coisas interessantes. Ele é prussiano, na época não existia Rússia, existia Prússia, né? Então ele é um filósofo prussiano. Então, não existia nem a Rússia, não existia a Alemanha como países, né? Mas existia a Prússia, que unia ali uma quantidade muito grande, tinha o Império Prussiano, né? Então, Immanuel Kant, ele é mais ou menos do século XVIII para o século XIX. Morreu em 1804, 1805, uma coisa assim. E ele tem coisas assim fantásticas, ele traz assim pensamentos maravilhosos sobre a vida, sobre as coisas. Ele é extremamente espiritualizado, para você ver que a ideia espírita, o pensamento espírita, ele estava já incrustado na mente de várias pessoas. Significava dizer que precisava dizer que era espírita, né? Mas eram pessoas que tinham um pensamento elevado, isso desde a Grécia Antiga, isso desde de muito tempo, milhares de anos atrás, já existia o pensamento, que é esse pensamento que a gente tem até hoje, né? Sócrates tinha um pensamento extremamente espiritualizado, Platão também, Aristóteles, todos esses grandes filósofos de antes de Jesus Cristo já tinham um pensamento voltado para a espiritualidade. Toda a forma filosófica de se pensar a vida, como o fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, isso é uma filosofia de vida, gente. A partir do momento que você pensa dessa forma, você deixa de fazer o mal a outras pessoas, né? Porque, lógico, se você pensa assim, poxa, eu não gostaria que fizessem tal coisa comigo, então você não faz, você não repete aquilo. Isso evitou muitas coisas durante muito tempo, muitos anos. Os filósofos gregos, principalmente, combatendo os sofistas. O que eram os sofistas? Os sofistas, eles eram criaturas que falavam, tinham uma eloquência muito grande, uma eloquência no foro, né? Ele subia no palco e ele transmitia informações, isso é muito importante que vocês saibam, ele transmitia informações que eram informações que conheciam, mas que não eram verdadeiras. O sofismo, ele é assim.
Você fala de coisas assim, por exemplo, os nossos políticos, eles têm muito mais de sofista do que de pessoas que estão ali falando a realidade ou que vão fazer realmente. A gente vê pelas promessas. Prometem, não cumprem. Né? Dizem que vão fazer tal coisa, não fazem. Dizem que são extremamente honestas, não são. Nós estamos vendo aí toda essa nossa crise na política. Os sofistas, na época, eles eram instrumento de propaganda dos políticos da época. Que era exatamente como se fosse um meio de comunicação que fosse mentir para o candidato. Eu pegava e estudava o seu perfil, o perfil de Marcos. Pronto, o perfil de Marcos é assim, tal. Olha, a gente tem que vender Marcos. Então, eu ia para uma determinada vila na Grécia e começava a falar sobre Marcos, mas fantasiar sobre ele. E fantasiar sobre a vida dele. Aí eu vendia Marcos. Isso é um sofismo. Sofismo é você criar certas situações que não são verdadeiras. O filósofo verdadeiro, como Sócrates, é aquele cara que traz verdades que são acachapantes, porque elas tocam no íntimo das pessoas. Né? São ideias que, quando são pronunciadas, são proferidas, você se sente incomodado. Por que você se sente incomodado? Porque você tem muito daquelas falhas que ele está discutindo. E ele está dizendo não só para que você se corrija, ele fala porque ele se ouve. Isso é muito importante a gente sempre dizer isso. Né? O expositor espírita, o palestrante espírita, ele é desse jeito. Hoje de tarde eu falei sobre isso. E aqui eu sempre repito, nós que estamos falando aqui, na tribuna espírita, né, falando para vocês, nós temos muito da falha que nós apresentamos como uma coisa que a gente deveria fazer. É porque nós reconhecemos em nós essa falha. E é fundamental que nós tenhamos essa consciência de que precisamos melhorar. E na hora que nós falamos, nós temos a consciência redobrada. É como se a gente estivesse fazendo uma falação para o espelho. Só, olha, você tem que fazer isso. E o espelho vai responder, a gente não responde porque ele não reflete. Então nós somos o reflexo, né? Falamos tudo para a gente mesmo. Eu não falo só para vocês. Estou falando para vocês, para os espíritos e para mim mesmo. Então eu tenho muito de todos os defeitos que eu apresento aqui, que são defeitos, não são falhas. Falhas evolutivas. Nós não construímos certas concepções da maneira correta. Nós não temos a observância da verdade, da moral, da filosofia, da forma certa. A gente tem muito mais de sofista, a gente cria muito mais fantasias sobre a vida do que realidades. Nós somos o fruto de uma realidade mascarada. É como se a gente colocasse uma máscara na realidade, né? Vamos colocar assim, uma máscara de eficiência social. Então, eu coloco a máscara e saio para o meu carnaval. Depois que eu termino o carnaval, eu tiro a máscara, boto ela lá dentro do guarda-roupa e volto a ser o Wagner que eu sou. É assim que a gente age no dia a dia. A gente sai com uma máscara social. É o que a gente chama de personare, né? É uma personagem que eu represento todos os dias, que não necessariamente é a realidade dos fatos. Muitas vezes a gente se apresenta lá fora como um pai amoroso, né? Principalmente em época de Facebook, né? Você pode divulgar o que você quiser. Então você faz um marketing pessoal fantástico. Tem gente que não sabe usar o Facebook. Se soubesse usar, até se eleger algum cargo, se elegia, porque é só usar dizendo que é o cara. Né? Então aí as pessoas começam a se impressionar com você. Lógico, as pessoas vão descobrir depois que a realidade dos fatos. Mas até elas descobrirem, se você souber trabalhar direitinho, minha gente, eu não estou ensinando aqui ninguém a praticar esse mal, não. Mas é porque tem muita gente que é boba, né? No Facebook, elas ao invés de mostrarem as coisas boas da vida, elas mostram só as coisas ruins. Elas criam polêmicas, você está entendendo? Então, na realidade, você percebe que o ser humano, ele até ingênuo é. Porque ele poderia mascarar a verdade dele. Mas ele não mascara, não. O ser humano ele é extremamente transparente em relação à realidade do que ele é. Ele é muito transparente. Por isso que eu gosto logo, muita gente me pergunta, mas tu não tem vergonha de falar dessas coisas, né? De falar da tua vida, de falar que fosse um dependente químico, de falar que tivesse problema de depressão. Eu não tenho vergonha nenhuma.
Vergonha nenhuma. Qual é a vergonha que eu tenho? Eu tenho vergonha de ter feito aquilo tudo que eu fiz naquela época. Né? Essa é uma vergonha que eu tenho. Eu me sinto muito chateado de ter praticado tudo aquilo. Hoje eu sinto uma tremenda satisfação de estar podendo falar com vocês de coisas verdadeiras, coisas fantásticas, como a história da minha vida que está se transformando para uma coisa melhor. Todas as vezes que eu falo, eu repito para mim mesmo: você precisa melhorar, você precisa melhorar, você precisa melhorar, você precisa melhorar. Então, essa frase de Immanuel Kant, ela dá essa ideia, né? Veja só, a boa vontade é condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Veja, vou repetir essa frase, olha. A boa vontade é condição indispensável para sermos dignos de felicidade. Eu preciso ter boa vontade para ver as coisas da forma como elas são. Então, muitas vezes a minha filosofia de vida, veja, eu ainda não entrei no Espiritismo, porque o Espiritismo ele vai muito além disso tudo. Mas a minha filosofia de vida, ela não se permite a essa coisa da boa vontade, eu ter boa vontade de fazer coisas novas, por exemplo, de dar um passo diferente, de mudar a minha vida para melhor, de criar uma nova condição de vida para mim e para os meus. Porque assim, gente, todas as vezes que eu mudo o ambiente. A mudança pessoal de um ser humano, basta um indivíduo mudar, que toda a estrutura ao redor dele muda também. Porque é através dos exemplos que você consegue construir um mundo novo. Falar é muito importante. Palavras, lógico que calam fundo na alma. Mas arrebatar mesmo, quem arrebata é o exemplo. O exemplo ele é fantástico. Por isso que Jesus era tão puro. Aí nós vamos entrar no Espiritismo. Por isso que Jesus era tão fantástico. Gente, Jesus nos trouxe assim fabulosos ensinamentos de como agir no dia a dia, né? De como lidar com o nosso vizinho chato, de como lidar até hoje, né? Extremamente contemporâneo, porque nós temos hoje assim várias situações diárias que nos desafiam. Por exemplo, sair no trânsito hoje em dia é um desafio de boa vontade, de paciência, de resignação. É um desafio para introjeção. Você se tornar um ser ao invés de ter, porque você está o tempo todo vendo coisas terríveis no trânsito. Então você tem uma vontade danada de esculhambar, de dizer coisa com os outros, né? de dizer: ei, tu tá fazendo isso, atravessa essa aqui e tal, e chamar palavrão, né? A maior vontade que você tem é de chamar um palavrão, porque você vê cada barbaridade, lógico, aí você perde a noção do ser e começa a ter. Você tem preconceitos. O que é um preconceito? Você conceitua algo antes de conhecer. Isso é uma coisa terrível. Eu preconcebo o que você é. Isso é de uma grande injustiça. Pensem filosoficamente nisso. Gente, eu acho que você é tal coisa, portanto eu ajo com você porque eu acho. Acho. Eu não sei, eu acho. Eu nunca soube quem você é, nem tenho ideia de quem você é. Mas eu preconcebo. Então eu tenho um preconceito sobre você. Eu tenho um conceito formado antes de saber a pessoa que você é. Boa ou ruim? Eu não sei. E aí eu saio com meus conceitos sobre quem você é. E o grande problema da humanidade está aí, né? Porque a gente falou até isso a semana passada, essa questão de olhar o outro pelo prisma material. Se a gente começasse a ver todo mundo como espírito, a gente deixava de ver homem, mulher, preto, branco, amarelo, índio, judeu, cristão, islâmico. A gente deixava de ver isso. A gente começava a olhar pessoas.
Por exemplo, hoje em dia, ninguém entra num avião onde entra um cara com aquele negócio, aquele turbante árabe. Aquele negócio. O cara quando entra, diz assim, pronto, é um homem-bomba, ele vai se explodir aqui dentro. O que é isso? É um pré-conceito. Eu estou conceituando o cara antes mesmo de sentir se ele realmente é aquilo. Apenas porque ele faz parte de um povo, de um país, ou então de uma região, onde existe um mínimo, que é o Estado Islâmico e mais outros radicais, que se estouram. Vocês estão entendendo esse princípio? Veja, aí eu vejo uma criancinha, como está acontecendo na Europa, que é uma das coisas mais terríveis do mundo. Nós estamos tendo na Europa, gente, o absurdo da civilização humana. Até nos remete àquela questão do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta assim, não se parece que com essa quantidade de coisa que está acontecendo, a gente está regredindo em vez de progredir? E aí os Espíritos dizem, não, engana-se você. Nós estamos progredindo, nós estamos passo a passo. Agora, lógico, antes de vir todo o progresso e vir toda a bonança, vir todas as coisas boas, antes disso tudo, começa a vir todas as tempestades. Começa a vir todos os problemas. Para quê? Para você dar valor. As coisas que acontecem, é aquela história, como é que você constrói uma casa? Não é na bagunça, você primeiro vai, aí tem cimento para um lado, é tijolo para o outro, é um caos. Quando você vai se mudar de um apartamento para o outro, ou de uma casa para outra, o que é que você faz antes de se mudar? Você desmantela tudo, você encaixota as coisas, você tira o móvel do canto, bota o móvel no outro, não é? E fica aquela zorra total lá dentro, né? E aí, depois é que você vai arrumando as coisas. É assim que o mundo está vivendo. Nós estamos vivendo uma fase, uma época muito ligada a essa questão do desarrumar para arrumar. Todas essas coisas que estão acontecendo ultimamente, essa crise humanitária com os libaneses, né, com as pessoas ali do Oriente Médio, estão saindo das suas casas, dos seus países, para ir para a Europa, tentando uma vida melhor, e ver o europeu tendo um preconceito terrível em relação àquelas pessoas, como se eles não fossem seres humanos, como se eles fossem vira-latas, como se eles fossem um ser menor, enquanto que nós somos todos humanos, carne e osso, morrendo do mesmo jeito. Porque eles fazem parte de uma casta privilegiada, por isso que eu costumo sempre dizer, o desenvolvimento científico nem sempre vem junto do desenvolvimento moral. Às vezes você tem um desenvolvimento científico muito grande, mas você não tem desenvolvimento moral. É aí onde está a estrutura do desenvolvimento, né? A evolução humana, ela não dá saltos. Ela acontece paulatinamente. Muitas gente, não, um mundo de regeneração. Aí vem todas as teorias sobre o mundo de regeneração. Nós já começamos o mundo de regeneração. Tem gente que diz assim, não, de uma hora para outra, a partir de 2019, tudo vai ser melhor. Tudo vai acontecer. É bom que você nutra isso dentro de você, essa esperança, né? Essa coisa do mundo melhor, é fantástico. Mas o mundo muda quando você muda, quando você muda, quando você muda. O mundo não vai mudar de uma hora para outra. Não vai ser como um passe de mágica, eu clico, eu faço assim no dedo, tudo vai, aí pronto, melhorou, todo mundo melhorou. Então, o mundo é um lugar fantástico já. Porque depende muito da forma como você está olhando ele. Então, quando eu olho pela janela, eu posso ver o feio e o bonito no mesmo tempo. Exatamente, é o paradoxo da vida. É o jogo dos contrários. O mundo é um lugar paradoxal. Eu uso sempre isso, porque eu acho isso fantástico, essa comparação do mundo com essa diferença de visão. Eu vejo feio, você vê bonito. Numa situação em que estou achando assim péssima, você está achando ótima. Não é incrível isso? Quando eu estou achando o calor horroroso, você está achando o calor fantástico. Eu prefiro o calor do que o frio. Então veja como nós somos diversos,
como as mentes humanas ainda estão em reajuste, em processo de mudança. E como nós devemos aprender exatamente com o Espiritismo. O Espiritismo veio com uma coisa fantástica, né? Nós temos, vamos definir assim, duas coisas básicas, porque muita gente confunde, né? Ética e moral. São duas coisas que se confundem muito. O que é ética? Ética é o conjunto de valores e princípios que orientam minha conduta em sociedade. Por exemplo, furar uma fila, que a gente estava falando hoje de tarde, né? Furar uma fila. Isso é uma questão antiética. Então, é a tua eficiência social, para ser ético, você não pode furar a fila. Percebe? Para ser ético, você não pode cobrar num produto mais do que ele realmente vale. Isso é ética. Então são condutas, quer dizer, são princípios que orientam essa conduta em sociedade. Quais são os princípios, né? Os princípios éticos. E a moral? A moral é a prática desses valores éticos. Quando você começa a praticar, vira moral. É a prática dos valores éticos. Na hora quando eu começo a respeitar o meu próximo, respeitar a fila dos idosos, não entrar em fila de idoso, porque eu não sou idoso, não parar na vaga do idoso, nem de um deficiente físico, não parar em fila dupla para deixar o meu menino no colégio. São práticas morais baseadas num conceito ético pré-estabelecido. Alguém disse que tinha que ser daquele jeito. E eu estou seguindo. Mas além de toda essa ética, veio exatamente a lei do progresso, que foi a influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Veja, lembra essa questão 799 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo vem destruir o materialismo e fazer com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Somente através de uma vida presente melhor é que o futuro poderá ser melhor. Veja, somente através de uma vida presente melhor, que eu faço agora, é que no futuro eu terei alguma coisa melhor. Significa que o mundo de regeneração não vem como um passe de mágica. Eu preciso fazer agora as coisas, começar a praticar coisas positivas a partir de agora. Vocês vão entender aonde está esse maniqueísmo filosófico. Onde está essa coisa maquiavélica também da filosofia? Você transformar o que é filosoficamente, que você acha que deve transformar, ao seu bel prazer. Como se você tivesse a condição de torcer os fatos. Você pega uma coisa do Espiritismo, por exemplo, você diz assim: o Espiritismo diz que nós reencarnamos. Não é o Espiritismo que diz. Todas as religiões de todos os tempos sempre falaram que o Espiritismo, ou que a reencarnação existe, é um fato. Nós voltamos tantas vezes quantas for necessárias para nos aperfeiçoar. Percebe isso? Então é uma realidade. Aí o cara sabendo, veja o que é torcer a filosofia, ou torcer uma verdade que já existe, mas que não é daquele jeito que você está dizendo. Aí o cara diz assim: não, bom, não existe reencarnação, veja o que é torcer uma filosofia. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar para ser bom na próxima encarnação. Essa encarnação, eu vou sendo ruinzinho mesmo, assim, do jeito que eu sou. Eu vou tocando a vida como a vida me levar. E vou deixando tudo acontecer. Então eu vou sendo antiético, eu vou sendo amoral ou imoral, eu vou ser um cara terrível com o meu vizinho, com o meu amigo, eu não vou ser leal, eu não vou fazer nada disso, eu vou deixar para a próxima, né? Afinal de contas, eu tenho uma reencarnação. Isso se chama torcer uma lei natural.
Eu estou dizendo a você, não, eu vou, ao meu bel prazer, da forma como eu quero, colocar uma lei que é a da reencarnação, que é um princípio básico, inteligentemente, argumentar sobre essa lei e dizer assim, olha, eu vou dar uma desculpa, por que é que eu não sou bom? É porque eu estou cansadinho nessa encarnação. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer bem coisa ruim nessa, na próxima vem um anjo, um santo. Aí é onde está o erro filosófico também. Existe uma frasinha que diz assim, quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. Me lembro de Chico Xavier. Alguém chega e diz assim, meu Deus, Chico Xavier é muito desenvolvido, né, espiritualmente, é uma pessoa que vive lá no mundo espiritual. Ele praticava. Ainda pratica, está lá no plano espiritual praticando. Ele estava muito mais no plano espiritual do que no plano material, significava que ele praticava muito. O bem é assim. Você precisa praticar todos os dias para você se adaptar com o bem, porque o bem, ele carece de aprendizado. Você precisa aprender o bem, sentir o bem. Aí, quando você sente todos os benefícios de ser bom, você diz, não dá para ser outra coisa, eu vou ser só bom. Então não dá para deixar para a próxima encarnação, você precisa praticar agora, meu amigo. Outra questão é, não, eu deixo para a próxima encarnação. Você sabe lá quando você vai poder reencarnar novamente? Eu falei outro dia aqui para vocês, que nós temos 28 milhões de almas esperando para reencarnar. Se nós temos 7 milhões de habitantes na Terra, nós temos 28 milhões de almas para reencarnar. Então, veja, a fila é grande para reencarnar. Olha, para você reencarnar, é uma dificuldade. Por quê? Porque é complexo mesmo. O processo de reencarnação, até você achar o momento para reencarnar. Porque, assim, os livros de André Luiz, eles explicam muito bem. Mas parece assim que todo espírito consegue reencarnar a hora que quer. Oxe, Wagner, tem até reencarnação compulsória. Gente, reencarnação compulsória, exatamente o que é uma reencarnação compulsória? É sem a vontade do espírito, né? Então o espírito vem porque ele precisa vir para poder resolver as broncas dele aqui. Então é compulsório. É como o internamento compulsório de um viciado em crack, um viciado em álcool. Não tem um internamento compulsório, quer dizer, é sem ele querer. Pega-se ele, porque nota-se que ele está correndo risco de vida e se interna aquele cidadão, porque senão ele vai se matar de tanto beber, de tanto cheirar cocaína, de tanto fumar crack. Vamos internar esse doido, porque senão ele vai terminar se matando. Vai morrer. E vai matar outras pessoas. Tá certo? Então, vamos internar. Ele está sendo nocivo para a sociedade. Vamos lá. Então, da mesma forma existe na reencarnação. A reencarnação ela é compulsória a partir do momento em que os espíritos veem que aquele espírito está há muitos anos, às vezes, isso não é um padrão, entenda. Eu estou dando um exemplo de uma situação que pode ocorrer, mas às vezes a reencarnação compulsória, ela se dá quase que imediatamente. O indivíduo desencarna e com pouco tempo depois ele reencarna. Isso depende, isso é caso a caso, isso depende de todo o planejamento da vida espiritual dele, de como é que está toda a estrutura de ajuda àquele espírito. Depende de tantas coisas, tá? Depende de muitas coisas, não existe um padrão. Então, quem lê os livros de André Luiz, a partir do Nosso Lar, né, todos os livros da coleção de André Luiz, percebe o quão complexo é reencarnar. Até a aceitação do próprio espírito, reencontrar as pessoas do cenário que ele precisa para reencarnar. Então eu não posso torcer as verdades filosóficas, as verdades naturais ao meu bel prazer. Eu não posso dizer, não, é do jeito que eu quero. Vai ser assim.
Então, aí você vê aqui, o Espiritismo ajuda o espírito a se melhorar através da compreensão de que a vida não acaba com a morte do corpo físico. E o progresso é uma constante. O Espiritismo é o ponto de apoio, uma luz que clareia o caminho, ajudando-nos a suportar nossas provas com paciência, resignação e responsabilidade. Veja, o processo todo culmina na parte de responsabilidade. Eu preciso ser responsável, né? Eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço, né? Tem uma frase de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, que diz assim: tu és responsável por aquilo que cativas. Se eu cativei, eu sou responsável. Eu sou responsável por todos esses espíritos que estão junto de mim. Eu sou responsável por vocês aqui. Eu sou responsável pelos conceitos que eu estou dizendo e que estão sendo divulgados através da internet, do Facebook agora. Então eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou falando aqui. E eu estou cativando outras pessoas. Tu imagina se Wagner Andrade, Sirman, dói do cabeção e começa a fazer tudo diferente. Eu destruo essa energia positiva, esse elo de ligação energética que eu estou construindo ao redor de mim. Percebe isso? Eu estou destruindo. Da mesma forma, é um pai de família que cria toda uma expectativa em relação aos filhos e dá mau exemplo aos filhos. Outro dia eu vi Dejan dizendo uma coisa aqui que eu achei fantástica. Ele disse assim: eu acho a maior canalice do mundo é o camarada dizer assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus, se você precisa cuidar dos seus filhos, criar seus filhos, você tem que dar exemplo a eles. Você não pode dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque a lei não é essa. A lei é de exemplos. Eu falei, o exemplo, ele arrasta as pessoas. Se eu estou dizendo que o Espiritismo traz essa noção de resignação, de responsabilidade, de paciência, é porque a vida não é fácil. Se fosse fácil, não era vida. Bota na sua cabeça isso. Imediatamente, você tem que começar a pensar do jeito certo, ao invés de pensar do jeito que você quer pensar. Porque isso significa acomodação. Eu estou me acomodando dentro dos princípios que eu acho muito conveniente para mim. É muito bom, meu amigo. Fazendo do jeito que você está fazendo, eu me lembro muito bem. Veja, gente, quando a gente entra no Espiritismo, a gente toma um choque muito grande. Já a partir do momento que eu sei que a minha alma é imortal, que eu sei que eu tenho outras vidas, que eu sei que existe a lei de causa e efeito, que eu sei que existe uma pluralidade dos mundos habitados, que eu sou responsável por cada pessoa que eu encontro, que eu preciso praticar o perdão, que eu preciso ser mais humilde, que eu preciso ser menos orgulhoso, que eu preciso deixar o egoísmo do lado, o orgulho. Eu começo a dizer: meu Deus, aonde foi que eu me meti? Porque até então é muito confortável. Eu vejo um monte de gente fazendo torções filosóficas na vida. Você pergunta a ele: qual é a tua religião? Aí ele se sai com essa: a minha religião é Deus. Veja, a minha religião é Deus, você está se descomprometendo de qualquer uma que exista ao redor. O que significa dizer que seu Deus ele é todo particular, ele admite todas as poiqueiras que você faz. Existe uma moral nisso aí, gente. Existe uma base, que é o que a gente estava falando agora de tarde. Existe uma base para tudo. Você não pode torcer ao seu bel prazer. Não pode ser conveniente. Tem que ser verdadeiro. Tem que partir da verdade, que é uma verdade universal, é uma verdade divina. Percebe? Não é imposta, não. É simplesmente porque a gente nota que a vida ela é de progresso e desenvolvimento. Tudo nessa vida progride. Já notaram? E quando a gente fica para trás, qual é a sensação que a gente tem? Por exemplo, quando a gente vê que a gente não progrediu em nada, não está fazendo nada de bom, dá uma tremenda de uma depressão. Você começa a ficar triste, perceber que as coisas estão ficando ruins. Aí já você entra em nóia, você não consegue se recuperar. Aí, portanto, você se torna uma pessoa extremamente depressiva, de mal com a vida. E começa
a ser pessimista, transmitir toda aquela energia negativa. Assim começa o princípio do mal que Deus não fez. Deus não criou o mal. O mal somos nós que criamos. Não existe o mal. O mal como concepção não existe. O que existe são equívocos criados por nós que se transformam na palavra mal. Entenderam a filosofia disso? Veja, eu cometo coisas que não são das leis divinas, das leis naturais, que são contra tudo aquilo. Por exemplo, matar é contra a lei natural. A preservação da vida é tudo. Nós precisamos nos preservar e preservar a vida do outro. Respeitar a vida do outro. Na hora que eu mato, eu subverto a ordem das leis naturais. Eu contrario o processo universal, que é de respeitar a vida. Percebe? Então, na hora que eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Um mal. Mas não é um equívoco? É um equívoco. Por quê? A lei diz que você tem que ir por esse caminho, você está indo por aquele. Aquele caminho é o mal, aqui é o bem. Mas tem a lógica disso tudo. Não existe meio termo. Mal é mal e bem é bem. Não existe mais ou menos mal, nem mais ou menos bem. Não existe mais ou menos ético, mais ou menos moral. Ah, não, eu sou mais ou menos moral. Para os outros eu sou, né? Parecendo na sociedade, eu sou moral, eu sou ético. Mas quando é para me beneficiar, eu não sou ético, não. Quando é para eu ter lucro na minha empresa, eu boto para arrebentar em todo mundo. Mas eu prego na minha igreja que todos devem ser honestos. É o que a gente chama de hipocrisia. Você está sendo hipócrita. Você está dizendo uma coisa que você jamais cumpriu. Você está pregando o que não faz no seu dia a dia. O que significa uma grande hipocrisia. Você está subvertendo a lei. É aquela história de Druso perguntando a Sâncio, né? No Ação e Reação que eu falei hoje à tarde também. Druso chega e diz assim: Sâncio, como se define o bem e o mal? O que é bom e o que é ruim? Ele disse: é muito fácil. Mal é tudo aquilo que você faz em benefício próprio. Bem é tudo aquilo que você faz em benefício de uma coletividade. Quando você pensa em conjunto com as pessoas, no que é que isso que eu estou fazendo vai repercutir para as outras pessoas? O que é que isso vai causar ao meu próximo, ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, ao meu filho, ao meu irmão, à minha esposa, à minha mãe, ao meu pai, ao meu ciclo familiar de amizades, à sociedade? O que é que aquilo tudo está gerando? Sentem isso? Sentem que essa concepção, eu preciso me permitir, né, entender que isso é uma coisa muito séria, isso é muito sério. Gente, é por isso que eu digo que o espírita, ele tem uma responsabilidade muito maior do que muitas igrejas. Eu não estou, por favor, sabe por quê? Porque o espiritismo não promete a você que se você levar uma cesta de básica, você vai limpar seus pecados. O Espírito diz: não, meu filho, vá fazendo as suas caridades aí sem nem olhar a quem. Olha, vá resolvendo as broncas dos outros, vai tentando minimizar os teus débitos conscienciais. Porque tudo bem, o mal, o inferno e o céu estão aqui dentro da tua cabeça. Aqui, tu não consegue enganar ninguém. Aliás, tu consegue enganar outras pessoas. Tu só não consegue enganar tu mesmo. A tua consciência. Quando eu digo ninguém, é a própria consciência. Você pode até enrolar as pessoas. Olha, eu sou bonzinho. Olha, eu sou fantástico. Mas você sabe intimamente quem você é. Você não está doido. Você sabe quem você é, moço. Você sabe. E por isso que vem a depressão.
Porque você se olha no espelho e diz assim, mas eu sou um grande hipócrita, velho. Que tipo de ser humano eu sou, velho? Que lá fora eu me mostro de um jeito e aqui dentro de casa eu sou um monstro com minha família. Eu sou ignorante, eu sou impaciente. Eu chamo palavrão. Lá fora eu sou um santo. Vou para a igreja, me ajoelho, oro, pego na Bíblia, levanto. Juro que você é a melhor pessoa do mundo. Quando chega em casa, pratico tudo quanto é de baboseira, de coisa ruim no mundo e tal. Veja, alguém acusou você? Não, doutor. Você se acusou. Você se olhou. Você se percebeu. Na hora que você se percebe, você diz, ih, danos. O Espiritismo faz isso. Porque ele bota nas tuas mãos a tua consciência como solucionadora do teu problema. De depressão, de doenças e tal. Outro dia eu vi a definição de saúde e de doença pela Organização Mundial de Saúde. Fantástica. Fantástica. A doença não é a ausência de saúde. Nem a sua saúde é a ausência de doença. Vice-versa. A saúde é o bem-estar psíquico, social, ecológico, todos os bem-estários. Quem é que está assim, totalmente num bem-estar fantástico com tudo? Ninguém, né? Mas o grande lance é essa busca. Eu estou buscando todos os dias estar bem com isso tudo. Então, na medida em que eu estou bem, a minha saúde se faz. Olha, tem gente que está doente e não está doente. Ô, Wagner, explica isso melhor. É fácil. Tem gente que está com câncer, mas é uma pessoa tão de bom humor e tal, que você olha para ela e vê ela saudável. E outra coisa, muitas pessoas dessas se curam. Porque a consciência dela está limpa. E como ela tem uma programação para viver aqui, ela se autocura. Ela resolve a bronca dela. Ela diz, nada, eu não vou agora não. E o pior é que ela não vai, meu filho. Ou o melhor, né? O melhor é que ela não vai. Ela não arreda o pé da terra enquanto não resolver as broncas dela. É aí onde a gente vê as curas milagrosas. Não são milagres. É que você se perdoou. Você passou os sofrimentos, você purgou tudo aquilo, você olhou as coisas diferentes, você começou a fazer o bem, você começou a vibrar positivamente em relação às pessoas, você começou a pensar direito em relação ao teu próximo, você começou a perdoar. O perdão. O perdão é uma das maiores dádivas que o ser humano tem. Assim, mas Wagner, é muito difícil perdoar. A gente estava falando naquele dia aqui sobre perdão, gente. Perdão é muito complexo. Porque perdoar significa você abrir mão da tua raivinha, do teu orgulho, da tua vaidade, do teu egoísmo. Você esqueceu o que o outro fez a você. Mas você esquece? Talvez não. Talvez o grande processo seja você perdoar, mostrando a ele o que ele fez com você. Mas eu te perdoo. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu acho fantástico. Prestem atenção nesse vídeo. É muito bom, muito, muito bonito isso, tá? Então prestem atenção nesse vídeo, que é muito bacana. Você quer perdoar? Você quer perdoar? Perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também relatar os temas como ilustração. Se você diz que perdoou apenas porque... Se você diz que perdoou apenas, mas lembra ele de seu erro sempre que ele é. Mas lembra ele de seu erro sempre que ele é. Então você não perdoou apenas o simples. Então você não... O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles.
que além disso mata o fato passado como um argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa... Tá dando para ler, tá? Nunca mais. Você usou o meu amor, você me desprezou, você me... Quem perdoa lida com cada um, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Você levou a minha capacidade de confiar. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 ao mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Você deixou minha mãe. Então, Vê. melhor é não dizer, se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Você tomou tudo de mim. Para isso. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna um privilégio em fé. Pai, eu te perdoo. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Fantástico, né? Você vê aí exatamente essa lei de Deus, né? Essa visão diferente. E essa é a visão espírita. Quando você perdoa alguém, não significa dizer que você esqueceu o que o outro fez. Não significa dizer que você vai conviver com o outro. Não significa dizer que você virou um anjo a partir daquele momento. Porque você precisa fazer uma catarse. Você precisa demonstrar o que te fez infeliz para você estar ali perdoando. Porque o outro precisa sentir os poréns. Mas no final, você precisa dizer de todo o coração que perdoa e jogar tudo aquilo fora. Você tem que se desfazer daquela mala pesada, daquele fardo enorme que está te deixando mal. Todas as vezes que você detesta, odeia alguém, você está colocando um copo de veneno para você mesmo, pensando que está dando ao outro. Então, na hora que você faz isso, gente, você joga fora tudo. Sabe o que é? Limpar. Fazer uma limpeza no seu quarto. Todo mundo não sabe o que é. Por exemplo, você chega é uma coisa muito física isso, né? Muito material, mas você chega assim, aí você olha para o seu guarda-roupa, você abre o seu guarda-roupa. Na hora que você abre o seu guarda-roupa, você vê tudo desarrumado.
você tem uma preguiça para arrumar aquilo. Você diz, meu Deus, eu vou ter que botar mãos a obras, eu vou ter que tirar tudo. Eu vou ter que dobrar roupa por roupa. Eu vou ter que juntar, né? Botar as toalhas no canto. Vou ter que colocar minhas cuecas quando é homem, quando é mulher, calcinho, né? As minhas meias no outro. Vou ter que dobrar bermuda por bermuda, camiseta por camiseta. Mas aí, a contragosto, você sai. Aí você derruba tudo. Você tira tudo do guarda-roupa. Tudo, joga tudo na cama. Aí você começa a dobrar um por um. Já começa a ter satisfação. Porque você vê aquilo que estava extremamente desarrumado se arrumando. Aí começa as camisetas ficarem bonitinhas no canto, as bermudas no outro, as cuecas no outro, a meia no outro, as camisas de manga longa separadas das camisas de manga curtas, os sapatos arrumados nas sapateiras, bonitinhos e engraxados. Quando você termina, você dá 3 passos para trás no seu quarto, olha para o guarda-roupa e diz, que orgulho eu sinto de ter feito essa limpeza no meu guarda-roupa e essa arrumação. Assim é com a nossa mente. Nós sentimos orgulho quando nós perdoamos alguém. A gente se sente o orgulho bom. Não é orgulho, a vaidade, essa coisa. A gente se sente bem, a gente se sente satisfeito de ter resolvido o problema. Não se locupletando com a infelicidade do outro, porque o outro vai se sentir muito culpado. Não é isso não. É porque a gente jogou fora, gente. Lixo a gente tem que jogar fora. A gente tem que descartar. A gente tem que arrumar as coisas que estão desarrumadas. Eu pratico isso todos os dias em casa. Né? Todas as vezes que eu vejo as coisas desarrumadas, eu traço um paralelo com a minha vida. Eu digo, se tu deixar desarrumado isso aqui, se tu deixar fora do canto, tua vida começa a se desorganizar também. É assim. Por incrível que possa parecer. A lei natural te indica que você arrumar as coisas materialmente, você consegue arrumar espiritualmente na tua cabeça. Você começa a encaixar os dominós no canto certo. Porque você fica mais livre. Desimpedindo-se das coisas materiais, te sobra tempo para pensar nas espirituais. Se desincumbindo os teus débitos materiais, te sobra tempo para praticar o bem, as coisas positivas, a filosofia das coisas boas, dos bons pensamentos, do perdão, do amor, da caridade. Você começa a se sentir um ser integral. Porque é esse o momento que esperando você. É você começar a perceber que você não é a matéria que você acha que é. Você não é definitivamente Marcão, Geise, Hinaldo. Você não é Cristiano. Você não é. Esse que está aparecendo aí é a massa que você pediu emprestada para vir aqui. Para começar a moralizar o que realmente é verdadeiro, que é o teu eu, o teu ser. Mas só através dessa matéria e tendo os impedimentos psíquicos que ela lhe proporciona, é que você consegue ter os benefícios por conta da tua virtude de ter vencido os maus pendores e começar a encontrar as coisas verdadeiras que são realmente verdadeiras. Gente, ninguém pode torcer a verdade e achar que a verdade vai ser a verdade porque eu torci. A verdade é a verdade. O bem é o bem, o mal é o mal. O erro é o erro. Para a gente não chamar de mal.
O acerto é o acerto. O acerto significa você está no caminho certo, está no trilho. Você está trilhando no caminho certo a sua evolução pessoal. Cada dia você sobe um degrauzinho. Ah, não, Wagner, eu queria subir a escada toda de uma vez só. Não dá para fazer desse jeito. Quem se precipita termina complicando a própria vida. Não, vai devagar. Vai fazendo uma coisinha por dia. Cada coisa que você vai fazendo por dia, o grau de satisfação vai aumentando e o grau de coisas a serem feitas diariamente vai aumentando. Porque você vai percebendo que está pouco. Está pouco, eu quero fazer mais, porque eu quero me sentir ainda melhor do que eu estou me sentindo. Eu quero me sentir mais satisfeito do que eu venho me sentindo no dia a dia. Então, para eu me sentir mais satisfeito, eu preciso praticar o bem. Coisas boas. Vencer coisas ruins, deixa para lá. Começar a pensar positivamente em relação aos seres humanos que estão ao nosso redor. Tu precisa do outro, a gente falou disso também. Tu precisa do outro. O outro te complementa. Tu vive em sociedade porque tu precisa do teu vizinho. Tu precisa da tua esposa, tu precisa do teu filho. Você veja a tristeza que é aquelas pessoas que são sozinhas, solitárias, que escolheram por egoísmo não conviver com a outra, porque a outra é muito diferente dela. Eu acho que é, cara. Quem disse que não é? Minha esposa é totalmente diferente de mim. Por mais maravilhosa que ela seja, ela às vezes me aborrece. Tanto quanto eu aborreço ela, eu aborreço muito mais do que ela me aborrece. Mas, veja, entenda. Eu tenho que entender o outro. Eu tenho que compreender. Tudo bem envolve a participação de outra pessoa. Tudo que eu for fazer na vida, a partir de agora, eu tenho que ter o sacrifício de parar, pensar e ter a boa vontade de pensar. Então veja, ética cristã, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Isso é a ética cristã. E a moral cristã? Sim, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então tem um pensamento aqui, que é de Kant ainda. Você é livre, pensem nisso, gente, para a gente encerrar a palestra hoje. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. A gente às vezes procura só a outra pessoa para resolver o problema da gente. Pensa o contrário. Tenta ajudar o outro. E tenta resolver os teus problemas tu mesmo. Porque o único agente modificador da tua ética pessoal e da tua filosofia de vida é você, criatura. Ninguém mais vai mudar você. E aí, para a gente encerrar, tem uma história fantástica. O menino chegou para o mestre dele, para o pai dele, que é o mestre. Ele disse: papai, cheguei da escola, estou chateadíssimo e com ódio do meu coleguinha. Ele praticou bullying comigo. Disse que eu tinha roubado uma coisa sem eu ter roubado. Ele me caluniou, papai, e eu tenho um ódio dele. Eu queria que ele morresse, papai. O pai disse: meu filho, para melhorar essa raiva, venha cá no quintal. Levou ele no quintal, pegou um saco de carvão. E disse: meu filho, está vendo aquela camiseta ali branquinha?
camisetazinha pequenininha, que era a camiseta dele mesmo. Pega esse carvão e cada pedra dessa de carvão joga com muita força naquela camiseta. Quando você terminar todas as pedras de carvão, você venha e pense no seu amiguinho. Você está atingindo ele ali. Todo o seu ódio, toda a sua raiva. O menino se danou a jogar a pedra de carvão, o pai esperou bem uns 40 minutos para o menino terminar aquele saco de carvão daquele de 60 quilos, sabe? O menino jogou as pedras tudinho. Acertou uma, duas na camiseta. Lógico, a pontaria ruim, né? Aí o menino chegou e disse: painho, estou aliviado. Porque eu joguei, painho. Consegui acertar pouca, mas eu estou assim, melhor. Disse: meu filho, vem cá para se ver no espelho. O menino estava preto. A cara, os braços, as pernas, a mão, tudo preto. A roupa. O pai olhou para ele e disse: meu filho, isso é o que acontece quando a gente quer sujar, atrapalhar a vida do outro. A gente se suja muito mais do que o outro. Beijo no coração de vocês, valeu, até a próxima. Valeu.